quando fez exames no seu cão e ficou perdido. Quando você olha o exame do seu cachorro, você fica perdido sem saber o que deu. Deu bom, deu ruim, deu alterações ou não deu. Eu recebo todos os dias muitos relatos de pessoas pedindo ajuda para entender ou para interpretar os exames do cão. Principalmente pessoas que costumam levar seu cão no veterinário. Muitas vezes você leva o seu cãozinho doente, está lá prostrado, abatido, não quer comer, e você leva no veterinário para buscar ajuda, para buscar algum tipo de orientação, para entender o que está acontecendo. E dentro da medicina é clássico que os profissionais busquem algum parâmetro, os profissionais busquem alguma coisa, alguma forma de medir a saúde do cão. E uma das formas mais simples de medir a saúde do cão é através de exames, ou seja, coleta um sangue do cão, coleta uma amostra lá de uma secreção nasal, secreção ocular, saliva, e a gente vai levar ao laboratório, vai analisar com o microscópio, a gente vai analisar com as ferramentas laboratoriais para entender se os parâmetros normais desse cão estão corretos ou desfuncionais, ou se tem alterações. Analisa-se esse exame e eu consigo ter uma ideia de que esse animal está muito doente, está com alguma alteração severa, está com alguma alteração leve ou não. E quando você é um dono de cão, uma pessoa comum, que olha esse exame ou que levou o seu animal ao veterinário para buscar a resposta dessa análise, para entender o que seu cachorro tem, você fica perdido. E muitas vezes os profissionais da saúde comumente pedem muitos exames, analisam muitos exames, mas nem sempre te explicam o que é cada exame, como interpreta cada exame, ou te diz o que está certo e o que está errado neste exame. E pior, hoje em dia a gente tem várias máquinas de exames laboratoriais que fazem a parte difícil, a parte complexa desse exame, que é analisar. Então antigamente você tinha que mandar para um grande centro, mandar para uma grande cidade, mandar para um grande laboratório para fazer a análise desse exame, dessa amostra do seu cão, para que você tivesse o resultado desse exame. E hoje em dia não. Cada vez está mais fácil, mais acessível a médicos veterinários instalarem e terem na sua clínica o seu analisador de sangue, o seu analisador bioquímico, o seu equipamento para realizar os exames dentro da própria clínica. Só que um grande problema eu tenho visto ao longo desses atendimentos realizados para as pessoas, que é cobrar pelo exame, realizar o exame, mas não te dar o exame. E eu te digo, se você fez o exame e você não tem o exame em mãos, você pagou pelo exame, o seu direito é ter o exame em mãos, você ter a análise, mas qual é o resultado? Qual é o laudo? Quem assinou a responsabilidade pela realização deste exame? Para que você possa levar a sério a interpretação desse exame para realmente montar uma linha de tratamento. Muitas pessoas andam sendo enganadas porque existem alguns erros na realização do exame e até mesmo na cobrança desse exame, e eu vou tentar explicar isso tudo para você que você não seja mais enganado. Então, se você tem um cão, se você costuma ir ao veterinário, se você costuma realizar check-ups, avaliações, acompanhamentos do seu cão realizando exames, esta live é para você entender definitivamente um grande conceito que faz com que muitas pessoas sejam enganadas, animais sejam tratados de forma errada, ou mesmo com falsos diagnósticos, ou diagnósticos que estão incorretos, e o tratamento acaba sendo incorreto se você não fizer a análise correta desses exames, beleza? Então fica comigo até o final dessa live. Preciso da ajuda e do apoio de vocês, dando seu joinha, dando seu like, compartilhando essa live com mais pessoas. A gente está aqui ao vivo todos os dias, tentando dar conhecimento, conteúdo, informações de qualidade, para pessoas comuns, donos de cães que querem aprender a cuidar de seus animais. E eu digo sempre, você não precisa ser veterinário para você cuidar bem do seu cão. Você não precisa ser veterinário para você aprender e entender como cuidar corretamente do seu cão. Beleza? Então participa comigo. Sempre que você chegar aqui embaixo, coloque seu bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a nossa live. E coloque sempre a cidade de vocês. Adoro saber a cidade de vocês. Obrigado pela participação aqui, ó. Casimiro, Magalu, Márcia, Franco, Luísa, Lúcia, Matheus, Márcia, obrigado pela participação. Nauana, Amanda, Matias, obrigado pela participação de todos vocês. Sejam muito bem-vindos, cidade de vocês, e bora lá. Seguinte, pessoal, existem vários exames que podem ser realizados para analisar o nosso cão, para saber se ele está saudável ou não. O exame mais comum, o exame mais clássico de todos é hemograma, né? E hoje em dia está muito acessível, existem as máquinas que fazem a análise desse hemograma. Ou seja, eu coleto o sangue do meu cão, coloco nessa máquina e essa máquina faz a leitura
e imprime lá um papel que dá todos os parâmetros da análise do hemograma do sangue do meu cão. Dentro do hemograma, a gente vai analisar se tem células inflamatórias ou não, se tem a resposta imunológica desse cão a essa reação inflamatória ou não. Você vai ter uma ideia se ele tem sinal de anemia ou não, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, ele vai analisar isso. E pode parecer algo muito complexo, mas é algo simples. A análise que você vai fazer desse exame é muito simples. Você tem um parâmetro base, que é os parâmetros normais, está lá como tabela de referência, todo hemograma vai sair para você, tabela de referência. E você tem os valores da medição, que são os valores dosados do seu cão. Então, a análise é muito simples, qualquer pessoa faz. Você não precisa ser veterinário, ser médico para você analisar isso. Poxa, se deu lá hematócrito, se fala que o hematócrito, a linha lá do hematócrito está lá, que a referência é de 37 a 42, você vai olhar qual é o exame dosado do seu cão. Poxa, deu abaixo de 37, ou seja, você, leigo, já sabe que está errado. Que está abaixo da tabela de referência, ou seja, um cão referência teria que ter de 37 a 42 naquele parâmetro, mas o seu talvez esteja 35, 32. Ou seja, você sabe que está errado. Certo, certo. Assim como o veterinário vai ter outras capacidades de conhecimento para analisar mais profundamente qual é a origem daquele parâmetro. Mas saber que está errado ou que está certo, qualquer pessoa consegue. A interpretação fisiológica de origem ou mesmo condução de um tratamento, tudo bem. Isso vai ser feito por um veterinário. Mas entender se o parâmetro está certo ou está errado dentro do parâmetro de referência não é algo tão complexo que uma pessoa que saiba ler e escrever não consiga interpretar. Esse é o primeiro ponto. Você não precisa ter medo de ler o exame do seu cão. E aí começa um problema, na minha opinião, porque eu faço as consultorias hoje online, apenas pelo WhatsApp, pessoas do mundo todo me chamam, me contratam para fazer a consultoria, para analisar os exames do cachorro dela, para dar uma segunda opinião sobre o quadro, o tratamento, quadros complexos, difíceis, pessoas que já foram para vários veterinários, já fizeram vários exames, não descobre o que o animal tem, tenta tratamento, tenta outro, nada resolve, nada realmente dá uma solução exata para esse animal. Então, são as pessoas com tratamentos complexos que me procuram. E é muito comum a pessoa falar, olha, o doutor fez um exame lá, mas eu não sei qual é. Olha, eu fui no laboratório, ele coletou lá, mas eu não tenho resultado. Gente, é inadmissível. Inadmissível. Você pagar por algo e você não ter algo. Se você fez o exame do seu cão, qualquer que seja, você pagou pela realização deste exame, este exame é seu por direito. Você sabendo interpretar ou não, você sabendo analisar ou não. Então, não seja enganado. É seu direito. Olha, paguei pro hemograma. Cadê o hemograma? Cadê o laudo do hemograma? Olha, eu paguei lá para fazer um ultrassom abdominal. O cara da clínica veio e fez ultrassom. Tá, mas cadê o laudo? É seu direito. Fiz um raio-x, mas cadê o raio-x? Cadê a imagem? Cadê o laudo desse raio-x? E eu atendo muitas pessoas que vão ao veterinário, vão ao laboratório, pagam pelo exame, realizam o exame, recebem diagnósticos, prescrições, medicamentos, tratamentos ou pedido de mais exames, mas não têm em mãos o exame que fez. Isso é inadmissível. Então entendam. Não seja enganado. Se você pagou pelo exame, é seu direito ter o exame em mãos. Tenha a sua pastinha, tenha o seu arquivo pessoal com tudo aquilo que você pagou. Não somente o exame, mas a nota fiscal, o recibo, a descrição dos procedimentos que foram realizados. Que medicamentos meu animal tomou? Ah, levei no veterinário, ele tomou uma injeção. Mas injeção do quê? Qual dosagem? Porque, tudo bem, quando você recebe uma prescrição, uma receita, você tem ali alguma coisa que te diz, o medicamento e tal. Mas, quando você leva no veterinário, você recebe a aplicação, uma injeção ou um exame, você tem que ter esses parâmetros em mãos. Para mim, como um veterinário que trabalho dando consultorias, ajudando as pessoas que já têm um veterinário, as pessoas que já têm um certo acompanhamento desse animal, eu preciso de informação para me poder te ajudar. E eu vejo as pessoas sendo enganadas quando as pessoas dizem pagar por um exame, fazer o exame, mas não tem o exame em mão. Ah, eu fiz o exame, mas não sei o que deu. Como que você pagou e você não tem?
Imagina, você vai numa loja de material de construção. Olha, eu quero 2 sacos de cimento, 1 saco de argamassa. Mas cadê? Eu paguei. Ah, não vou levar. Eu deixei lá. Não tem lógica. Não tem lógica isso. Você fez o exame, é seu exame. Por quê? Porque, infelizmente, gente, existem alguns poréns. Primeiro porém, eu vejo a ascensão da indústria que fabrica essas máquinas de hemograma, que fabrica essas máquinas laboratoriais, eles querem vender. Então, eles vão tentar vender o máximo de máquinas possíveis com opções de parcelamento, financiamento, para o máximo de veterinários possível. Uma máquina de exames laboratoriais, né, que seja um ultrassom, que seja uma máquina de exame laboratorial, que seja qualquer equipamento médico, um raio-x, tudo custa caro, não é barato, é caro. Aparelhos de análise de exames custam caro. Então o veterinário que faz esse financiamento, que compra um equipamento como esse, não é só eu comprar o equipamento, eu tenho que saber manusear esse equipamento. Eu tenho que saber interpretar os dados desse equipamento. Eu tenho que pagar, honrar com as prestações do pagamento desse equipamento. E não custa barato, nem mesmo as prestações do equipamento, quanto a manutenção. E aí, eu tenho a oportunidade de viajar por várias cidades, vários estados, e conversar, conhecer a fundo dentro das clínicas veterinárias. Eu vejo muitas pessoas que não fazem manutenção periódica desse equipamento. E existem procedimentos de limpeza, de manutenção, de checagem, de calibração de equipamentos. Onde você coloca uma amostra de sangue, o exame vai ser realizado pela máquina, entenda bem, a máquina vai fazer o exame e vai te dar um laudo técnico da máquina. Só que nem sempre o exame que está nessa máquina está correto. Se esta máquina não estiver bem calibrada, se esta máquina não estiver bem assistida, ela precisa de manutenção. E às vezes você tem uma máquina muito antiga, muito velha, ou uma máquina nova que rodou muitos exames e não foi feita essa calibração, essa limpeza, esse procedimento rigoroso periodicamente, você corre o risco de estar vendo um exame errado. Você está com o exame, ótimo, você pegou o exame, mas o exame está errado, porque a máquina está descalibrada. Então, se você pelo menos tem o laudo técnico da máquina, se você pelo menos tem o laudo, o exame, alguém assinou por aquele exame, alguém está te atestando que se a máquina falhar, eu estou responsável pelo exame da máquina, porque eu estou a máquina não é responsável por nada. A máquina não responde processo, a máquina não responde por erros laboratoriais. Por isso, os laboratórios idôneos, o que eles fazem? Por mais que eles rodem um exame na máquina, eles fazem uma validação manual com um patologista, uma pessoa treinada, habilitada em conferir se os parâmetros do exame da máquina saiu correto ou não. É compatível, esse sangue é compatível, a análise que a máquina fez é compatível com a realidade, eu olhando no microscópio, eu com a minha prática, com a minha experiência analisando, é compatível ou não? E eu vejo vários casos onde não. Vocês, donos de cães, pessoas comuns, tudo bem não terem acesso e conhecimento sobre isso, mas é meu papel trazer esta luz a vocês, se atentarem e buscarem informações com a equipe técnica veterinária que está te dando assistência, com o laboratório que está te dando assistência, se eles estão fazendo esse tipo de padronização. Porque às vezes, e um dos erros mais dramáticos que eu lido aqui hoje com pessoas que não conseguem resultados com seus animais, pessoas que estão fazendo tratamento e não conseguem diagnosticar e entender o que está acontecendo com o animal, é um médico prescrever remédios e tratamentos com base no exame e não no que o animal está apresentando. Aí a pessoa atendi recentemente um quadro de um animal que estava com um diagnóstico de gastrite, pancreatite, inflamação no fígado, hepatite. E o diagnóstico foi isso, porque os exames deram parâmetros errados. Mas o cão não tinha sintomas. O cão não tinha dor abdominal.
O cão não tinha aumento de volume abdominal, não tinha quadros de diarreia crônica, não tinha tantos quadros de vômito, ele tinha alguns quadros de vômito, mas não era aquela coisa absurda, como acontece em um cão com hepatite, como acontece com um cão com pancreatite. Só que a prescrição de tratamento e medicação que ele tinha era para uma infecção severa, uma infecção grave, tomando medicações pesadas, analgésicos pesados, antibióticos. Mas eu falei assim, mas quem disse pra você que seu cachorro tem isso? Ah, tá aqui, eles fizeram os exames. Mas cadê os exames? Ah, eu não peguei o exame. Mas e o ultrassom abdominal? Ah, o médico foi lá, deu uma olhada lá com o equipamento na barriga e só disse que ele estava inflamado. Mas cadê a imagem? Mas cadê o laudo técnico? Ah, eu não tenho. Gente, pelo amor de Deus. Esse cachorro, só para resumir a história para vocês, esse cachorro quase morreu. Quase morreu. Por quê? Por um erro técnico. Porque o profissional que conduziu o quadro, ele medicou, ele tratou o exame e não o animal. O animal não tinha sintomas de nada. Então são grandes as chances de que os equipamentos estavam errados, de que os parâmetros dosados estavam errados e de que talvez o ultrassonografista, o médico que fez o ultrassom, também estivesse equivocado. Inclusive tem uma outra live que eu fiz aqui no canal explicando exatamente sobre a dificuldade de você levar em consideração profunda um exame de ultrassom. Porque o exame de ultrassom, os exames de imagem de forma geral, tanto o raio-x quanto o ultrassom, eles dependem de um profissional ser muito bom tecnicamente, ter muita clareza sobre a identificação das imagens patológicas e as imagens fisiológicas. O profissional precisa ser muito esperto, experiente, conhecedor, estudioso. E o equipamento dele precisa ser muito bem calibrado e muito bom tecnicamente. Porque se o profissional é bom, mas o equipamento é meia boca, não tem tanta resolução, não tem tanta profundidade, não tem tanta precisão, mesmo que ele seja bom, ele não vai conseguir ver imagens para dar diagnósticos precisos. Agora, se você tem um equipamento bom e você também não tem boa técnica, bom conhecimento, você não vai conseguir entender aquelas imagens e fazer bons diagnósticos, boa avaliação e um bom laudo. E o pior é isso, é o laudo, porque até você enxergar e ter uma suspeita do que é, tudo bem. Só que se você não colocar isso no laudo, é como se você não tivesse visto. Aí eu vejo pessoas que me chegam assim, Arthur, então, o veterinário disse que tem um tumor no baço. Tá, mas cadê o laudo do ultrassom? Ah, ele não fez laudo. Tá errado. Porque se eu vi eu estou dizendo que o seu animal tem um tumor no baço, eu preciso da imagem do exame que eu fiz, desse baço com tumor, e eu preciso colocar o laudo técnico. Visualizei um tumor no baço com tamanho X. Se ele não fizer isso, desculpa, ele está te enganando. Se você fez um ultrassom abdominal e você não tem um laudo, desculpa, ele está te enganando. Ele não pode cobrar por isso de você. Se ele deu algo no exame e ele não colocou no laudo, desculpa. Desconfie, porque tem algo errado. Eu fico louco com isso, porque vocês são pessoas comuns, donos de cães, não estudaram para isso, não tem obrigação de saber sobre técnica, sobre exame, você não tem obrigação disso. Você tem o quê? Você tem obrigação de receber o laudo técnico com avaliação clara e descrita do que o médico que é profissional especialista naquilo viu. E aí sim, você pode ter uma segunda opinião e eu posso te ajudar. Agora, se você não tem um laudo nas suas mãos, se você não sabe que exame foi feito, qual é o parâmetro que deu errado, por que você está dando tal remédio pro seu cachorro? Ah, não sei, o veterinário falou, mas com base no quê? Absurdo, gente. Absurdo as pessoas serem enganadas por não ter essa noção, não ter essa vamos dizer, essa malícia. Fez exame, pagou o exame, requeira o seu exame. Ah, mas fez ultrassom, cadê o laudo? Ah, mas fez raio-x, cadê o laudo? Eu preciso do laudo. Senão é a mesma coisa que eu não ter feito o raio-x. Senão é a mesma coisa que eu não ter feito ultrassom. Você não tem que pagar então por isso. Se não tem laudo, poxa, alguém tem que ser responsável por aquilo. Quem fez? Cadê o exame? Cadê a descrição? Qual máquina, tipo de equipamento, manutenção foi feita? Porque tem que constar. Infelizmente, gente, eu vejo muitas pessoas passando apertado
por fazerem exames dentro do consultório, dentro da clínica. E não tem nenhum problema nisso. O problema é você fazer o exame dentro da clínica, fazer o exame dentro do consultório e não ter o laudo técnico que é seu por direito. O exame estando certo ou o exame estando errado? Você precisa disso em mãos para poder comparar, se acaso possível. Faça depois, se deu inconclusivo, fez o tratamento por 1, 2 meses, não deu certo, não deu resultado, poxa, faça o exame em outra cidade, em outro laboratório, em outro profissional e junte os dois. Porque se um não tiver nada a ver com o outro, é porque alguém está mentindo, alguma coisa está errada. E nenhum médico, você não deve tratar, medicar o exame, você tem que tratar e medicar o animal. Qual é os sintomas do animal? O que o animal está sentindo? Porque se eu ficar me baseando apenas no exame, mas no exame deu isso, mas no outro exame deu aquilo. Gente, você vai errar. Você vai errar, você vai acabar com a vida do animal. E eu vejo profissionais indicando cirurgias para animais que não precisam de cirurgia. Por quê? Porque eu estou analisando um exame. E não o sintoma, a clínica, o que o animal realmente apresenta. Então, é uma live mais de alerta e, claro, de utilidade pública. Quem puder compartilhar, quem achou importante e válida essas informações, digita aí 10, 10, 10 nos comentários para mim saber. Tá? Compartilha essa live com outras pessoas que você sabe que possam tomar proveito disso. A gente está ao vivo aqui todos os dias trazendo live, trazendo conteúdos para vocês. Quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp gratuito para receber os links das novas lives, dos novos vídeos, é só você acessar o nosso site, dicadoveterinário.com. Dicadoveterinário.com, entra lá, tem um botãozinho escrito cadastro grátis. Você clica, cadastro grátis. Você se cadastra, vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, nosso canal de WhatsApp, para você receber os links das nossas lives, dos nossos vídeos. Tá? Muitos vídeos não ficam liberados a público aqui no YouTube, mas para quem está no nosso grupo de WhatsApp, recebe de primeira mão os nossos links das nossas lives, dos nossos vídeos, todos para tentar ajudar vocês. Quem quiser algo a mais comigo, Arthur, eu quero apoiar seu trabalho, Arthur, eu quero estar do seu lado, quero que você me ajude, quero que você tire dúvidas comigo. Você pode entrar no nosso clube Dica do Veterinário, que é o espaço para você ter acesso a todas as nossas aulas exclusivas, passo a passo. É muito diferente do que vocês veem aqui no YouTube, é muito diferente das lives gratuitas. As aulas dos nossos cursos são aulas passo a passo, são aulas diretas, são aulas prontas para ajudar pessoas comuns a entenderem e cuidarem dos seus cães. Então, se você quer o nosso suporte, quer o nosso apoio, você primeiro precisa entrar no nosso clube Dica do Veterinário. Você paga um pequeno valor por mês, você vai ter acesso à nossa solução de dúvidas, nosso suporte lá. Ou, se você preferir, você pode ir direto para a nossa consultoria online. Aí é uma forma de você falar diretamente comigo pelo WhatsApp, poder mandar foto, vídeo, exame, ter uma orientação e um contato mais próximo, tá? Dicadoveterinário.com tem todas as informações que vocês precisam ter sobre o nosso trabalho, tá? Inclusive tem os nossos livros lá, recomendo muito para quem puder, quem quiser, passo a passo sobre tratamento de sarna, tratamento de pele, o nosso livro de plantas medicinais, tá tudo no nosso site, dicadoveterinário.com. Um grande abraço para vocês, ótimo sábado e até mais. Tchau.